assim? Isso, tá ótimo. Então, pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Calma aí. É porque o meu Aí, acho que tá. fone. Será que vai cair? Meu fone tá. Eu tô no celular, né? E aí meu fone tá. Tá. Dá pra fazer sem fone, você acha? Olha, eu acho que sim. Qualquer coisa, se tiver dando interferência, mas eu acho que dá pra fazer sim. Que aí apoia legal, quer ver? Ó, apoiou. Aí. Isso. E Silva, tudo bem? Tudo bom? Prazer. Prazer é meu. Olha, eu tô muito feliz por você ter aceitado. Eu quero te agradecer por ter Ah, aceito esse convite, de fazer esse bate-papo aqui com a gente, de estar aí com os alunos de piano, de música. E é uma imagina. felicidade imensa pra mim estar te recebendo. Não te conheço pessoalmente, infelizmente. Prazer é Mas todo eu meu. acompanho seu trabalho e eu te admiro muito como musicista, como pessoa, pianista, enfim. Com certeza você vai ajudar todo mundo que está aqui, inclusive a mim. Ô, querida, obrigada. Obrigada pelo convite. E Que legal poder isso? estar com vocês. Um beijo grande para todos aí. Então, Silvia, você pode falar assim, resumindo mais ou menos a sua trajetória, porque às vezes, se alguém não te conhecer aqui, para saber um pouco mais, e assim a gente começa um bate-papo sobre algumas perguntas que me enviaram também, e a gente Sim, vai desenrolando isso. tá. Olha, eu sou do Rio, né? Sim. Nasci no Rio, estudei assim até os meus 16 anos no Rio. Com a Maria da Hum. Penha, tive outros professores ali no meu início, mas depois estudei com a Maria da Penha, que era assim dos grandes ícones do piano brasileiro, né, na época. A Maria da Penha foi aluna da Marguerite Long, não sei se vocês sabem quem foi Marguerite Long em Paris. O concerto de Ravel é dedicado a ela, né? Ai, que Ela é legal. muito amiga do Ravel e do Debussy. E a Maria da Penha foi assim uma grande aluna dela, né? Uma grande Uhum. pianista. Então eu estudei com a Maria da Penha há muitos anos. E depois aconteceu, deu lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu assisti uma russa. Bela Davidovich foi fazer um concerto lá. E Uhum. eu fiquei assim muito encantada com o som dela, sabe? Que era aquele som russo, muito projetado. Sim, E normalmente assim, o Teatro Municipal do Rio tem uma acústica estranha, né? E sim. eu achava que os pianistas todos eles soavam assim, quer dizer, eu não achava. A Miriam Dalsberg tem uma frase que eu acho genial. Ela fala: inteligência se dá por comparação, né? Porque até Uhum. que eu ouvi a Rússia eu não achava. Mas depois que Sim. eu ouvi a Rússia, eu vi, poxa, as pessoas às vezes parecem um pouco como Debussy, tudo soa muito distante. E com ela eu Uhum. tive assim uma experiência que parecia que o som dela vinha aqui por trás, né? De uma projeção que me deixou muito doida. E aí eu me lembro que eu consegui, eu sempre fui muito um temperamento assim muito tenaz, né? Consegui com uma prima o telefone dela na internet Olha, e que legal. liguei pra ela, não falava inglês direito. Eu acho que ela ficou chocada, tipo, de onde você é? Eu falei, do Brasil. Mas quem te indicou? Eu falei, ninguém. Eu com minha prima, não sei como é que ela conseguiu achar o telefone. Até hoje eu não sei, ainda não perguntei pra ela isso. Qual milagre ela fez pra achar o telefone dela na internet? E aí ela me deu o telefone, liguei e pedi para marcar como é que fala? É, Um encontro aí, uma. desculpem, gente, que eu já tô há 8 anos e às vezes falha um pouco. Sim. Marcar um encontro. E aí fui tocar para ela, fiquei em Nova York, consegui os sponsors, estudei com ela. Depois, tive, assim, situações difíceis de família, de vida. Voltei para o Brasil. Aí eu Uhum. estava com 18, 19 anos. E fui estudar com a Miriam Dalsberg. Que Sim. Miriam Dalsberg é outra. Não sei se a nova geração conhece bem quem é Miriam Sim. Dalsberg, o que que ela fez, né, pela cultura do Brasil. Mas ela foi filha do Arnaldo Estrela, que é um dos Uhum. nossos patrimônios, assim, do Sim. piano, né, brasileiro, e da Maria Tchakovino, que foi uma grande violinista. E assim, na casa deles ali, sempre foi um ponto de cultura, então passava todo mundo por ali, todo mundo que ia para o Brasil, Acho que Michelangelo, até hoje ainda, né? até Não, hoje. não é? A Miriam sempre Sim. teve uma grande artista, né? Primeiro ela foi uma Sim. grande artista
E aí depois ela foi para essa vertente mais da produção, do empresariado e tal. E aí fui estudar com Uhum. Miriam, muitos anos, uns 7 anos estudando com a Miriam, assim, o presente da minha vida. E aí com a Miriam eu conheci a Maria João. Sim. E a minha trajetória ela não é muito usual, né? Porque eu não fiz assim, eu estudei, aí com 18 anos eu fiz graduação, e aí depois eu fiz Uhum. meu mestrado. Não teve nada essa ordem. Eu sou toda Sim. meio desordenada, assim, um pouco. Então eu fiz as coisas ao meu tempo, né? Sim. Depois eu tive que fazer até a minha dissertação de mestrado sobre o tempo, porque na minha vida tudo sempre foi muito assim, ao meu tempo. Eu não conseguia me adaptar Sim. ao. Acho que é porque eu estudei numa escola quando eu era pequenininha, num método meio alternativo de jump. Então eu não fui muito educada na caixinha. Uhum. Então, a minha trajetória ela foi totalmente assim, não usual. Para você ter uma ideia, eu fui terminar minha graduação, eu já tinha estudado com a Rússia, já tinha estudado com a Miriam, eu tive problemas na minha universidade, assim, quando eu estava Uhum. estudando na UFRJ, por eu estar tocando muito e por eu sempre ter corrido atrás, né? Eu quero tocar, Sim. eu quero. Eu sentia que eu precisava tocar e financeiramente também precisava tocar. E Sim. muitos professores não entendiam, então assim, eu sofri até ameaça de ser jubilada da universidade, não sei o quê. Então, Nossa, não mudou é, muita coisa, não, assim. eu super entendo aí quem tem problemas com a estrutura, e aí depois o Uhum. maravilhoso que eu fui perceber em grandes artistas é essa identificação. Sim. Não é de revolta, porque a gente não é revoltada, é consciência mesmo, de ver as Uhum. limitações desse Sim. sistema de ensino, né? Mas aí depois eu fui estudar com Maria João, não foi um estudo, né? Digamos assim, é uma coisa muito mais do que um estudo, mas a Miriam, foi assim que aconteceu. A Maria João estava no Brasil, ela veio passar um período sabático na Bahia, comprou casa Sim. e ela foi filmar um documentário para a NHK, uma TV japonesa, fazer um workshop sobre pianista, assim, ela não gosta de chamar de masterclass, mas um Uhum. workshop. E aí ela ligou para Miriam e falou: Miriam, você tem alguns pianistas para indicar? E aí a Miriam me indicou a Lígia Moreno e o Pablo Catalão, que é um pianista que agora está na Suíça. E aí eu e a Maria João, a gente teve uma afinidade assim imediata, né? Foi muito. A gente se teve uma afinidade muito grande. E ela me convidou, ela sabia que eu estava nesse momento, que eu tinha esse espírito rebelde um pouco, e Sim. estava nesse momento de querer parar de tocar, uma coisa louca, né? Porque eu estava começando, tinha tocado com o Zesp, estava tocando fora, então eu estava tocando pra caramba, eu tinha uma agenda de concertos que era muito, e eu falei, eu quero parar de dar concerto, E porque por que que você quis, assim, na época, parar? Porque eu acho que isso é uma coisa que acontece, assim, que pelo menos uma vez na vida com todo mundo que quer ser musicista, pianista, inclusive comigo. Eu fiquei mais de um ano parado, totalmente. Mas eu não queria parar de tocar. Eu queria parar de dar concerto pelo seguinte: eu fui tocar na Rússia e foi um sucesso. Eu toquei com orquestra na Rússia, em Moscou, sonho assim para todos os pianistas. A Miriam me levou. E quando acabou, eu fui tocar Liszt, Malediction, que é uma peça chata. Quando acabou, por mais que as pessoas fossem um sucesso, eu dei bis, eu não estava satisfeita. Eu voltei do avião, assim, eu costumo ouvir, tentar ouvir, né, o meu ouvido interno, acho que isso é intuitivo desde pequena. E eu não estava satisfeita comigo, porque eu sentia que eu podia ir muito além. E eu, naquele momento, artisticamente falando, né, Sim. naquele momento eu não estava sabendo para onde, mas eu sentia que eu podia ir muito além. E aí eu falei, então, essa coisa de estar tocando, 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 cada hora uma coisa, e às vezes era toque de caixa, e eu não me sentia à vontade de fazer as coisas assim rápido. Eu tive que mudar todo um sistema para mim, sabe? Aprender a dizer Uhum. não. Ali foi a primeira vez que eu aprendi a dizer não. Eu falei, não, eu preciso, eu quero. Eu quero dar uma segurada para eu me aprofundar musicalmente. Só que eu não Sim. podia, financeiramente, eu não podia, porque meu pai teve uma falência financeira, então eu precisava mesmo, assim, trabalhar. E aí a vida, você vê como é que a vida é maravilhosa, né?
me colocou em contato com a Maria João nesse momento. E eu falei para a Maria João, assim, ela é muito aberta e eu também forçou, né? E aí eu falei, Uhum. eu tô com essa vontade. Ela, ai, que maravilha, vem pra cá. Né? Era tudo que eu Nossa, que legal. que a gente trabalha, você mora aqui comigo, e aí a gente se ajuda. E foi assim. Nossa. E eu fui pra casa dela e fiquei lá. Morei com a Maria João, na casa da Maria João, na Bahia, durante um ano. Ah, isso foi na Bahia, então. Não Na foi em Bahia. Portugal, não, né? Não, ela tava morando Ah, na Bahia. sim. É. Legal. E aí depois a gente ficou, aí depois ela foi para Europa, e me convidou. Aí ela teve um convite, eu estava terminando a minha graduação, porque aí eu terminei a minha graduação, foi assim, meio não usual. Eu estava estudando com a Maria João e não tinha terminado a minha graduação por causa desses problemas em universidade. Uhum. Simplesmente tranquei e saí. E não tinha diploma de graduação. E aí a dona Cecília Conde, não sei se vocês conhecem, a dona Cecília Conde já faleceu, dona do Conservatório Brasileiro de Música. Ela falou, Silvia, eu estudei tudo, Thalita, eu estudava harmonia, eu fazia aula particular de harmonia, lia todos os tratados, eu estudava. Então, assim, Uhum. a Cecília Conde falou para mim, você consegue fazer os exames para eu ver aonde você sabe, como é que é? Porque eu já tinha feito algumas matérias, e aí eu fui fazendo os exames, fui fazendo, fui passando, fui fazendo, fui passando, fui fazendo, fui passando, passei em tudo. E foi assim que eu fiquei com o diploma, porque eles também tinham um sistema de módulos que a Uhum. presença não era obrigatória. E aí Ah, que ela fez legal. para mim um sistema que eu consegui fazer os exames finais Olha de que ótimo. tudo e passar em tudo. Então foi assim meu diploma, porque senão eu nem diploma teria, assim. Eu não conseguia estar naquele ritmo de frequentar Sim. aquela. Eu não conseguia. Para mim, Principalmente aqui na universidade, que conta muito com essa coisa de presença. Se você passar um pouquinho a falta, você não consegue se formar. E sempre dá esse problema, né? Que você precisa estudar, tem concerto em tal lugar, e isso acaba, né, pois é, chocando, né? pois é. E aí o que que acontece? É, Como o conservatório tem esse sistema de estudo à distância, né? Tinha, né? Eu não sei se tem mais. Me possibilitou fazer isso. Entendi. E agora o triste é que assim, alunos às vezes que se destacam, que vão viajar, é necessário nessa profissão, né? Sim, Você ser móvel, né? sim. Então, foi assim. E aí eu fui estudar com a Maria João, fiquei lá com ela, foi um aprendizado incrível. E depois ela me convidou para ser assistente dela na Chapelle. Eu não tinha um mestrado. E Sim. aí ela falou, então tá, você faz. É por isso que eu te falo que não é nada usual, né? Eu fui dar Uhum. aula na Chapelle, que vocês conhecem, é uma Sim, que das é ótima. mais importantes da Europa aqui, né? É tipo Sim. um Curtis Institute, né? Aqui da Sim. Europa. É igual aquela escola de Madrid, né? A Rainha Sofia, assim, tem essas Sim, a escolas. gente sabe. É, Inclusive, meu cunhado, ele estuda lá hoje. Ele é violista e ele tá estudando lá na Chapelle. Então, a gente conhece, assim, bem, ainda mais com ele, né? Ouvi falar bastante, que é muito bom. Só tem professores maravilhosos, né? E de você ter é. sido parte ali de um assistente, eu imagino como foi bom isso pra você, né? Foi bom e foi difícil, né? Vou te explicar por quê. Assim, foi bem, para mim teve um grau de dificuldade, assim. Aí eu fui ensinar muito porque a Maria João, ela tem essa mesma filosofia, ela é uma mente livre, uma mente aberta. Então, eu dava aula para os alunos e fazia mestrado ao mesmo tempo, em outra Uhum. universidade. Então, assim, alunos às vezes tinham doutorado. Como é uma escola livre, né, uma escola para solista, Sim, e eles contratam quem eles querem, e a Maria João falou: não, o conhecimento da Silvia não tem a ver com. Ela não se liga muito com isso, sim, né? Então, é libertador nesse sentido. sim. E aí, foi assim. Então, eu fiz mestrado ao mesmo tempo que eu dava aula na Chapelle. Mas por que que eu te digo que foi difícil um pouco? Porque eu queria ser aluna da Chapelle, na verdade. Porque era uma escola tão maravilhosa. Os alunos eram assim, eu era um pouquinho mais velha, mas não muito, né?
Uhum. Então eu olhava aquilo e falei, gente, essa escola é um sonho. É um sonho. É um negócio, é uma bolha, chega a ser uma bolha de tão sonho que é. Você deve saber, né? Se você tem o Sim, eu cunhado. não cheguei a conhecer lá, assim, pessoalmente, mas ele já me fala lá como a estrutura é boa, tudo é muito incrível, É, né? você tem o seu quarto, você tem Uhum. comida pronta, você tem uma cozinha coletiva, mas que tem comida na geladeira, você tem o quarto, tem, por caso do pianista, tem isolamento acústico, tem piano de cauda em cada quarto, você tem acesso aos teatros, você tem tudo. A estrutura toda, você pode estudar a qualquer hora, eles te dão concertos, eles te colocam, se você se destaca, eles investem em você naquele período que você está ali. E você tem aula com esses grandes, né? As aulas da Maria João, naquela época, assim, ela ainda não estava muito ligada com esse negócio de internet. Eu tenho uma pena disso, que aquelas aulas não foram gravadas. Muita pena. Porque ela fazia naquele molde russo, né? De workshops. Ela vinha uma vez por mês, assim, e dava aula para a classe inteira, e todo mundo junto durante uma semana, e aulas tão preciosas. Eu fico assim, cara, Sim. se fosse É, hoje em uma dia, vez a aí Maria ver. João veio para Campos também. Foi bem quando eu era muito novinha. Acho que talvez tenha sido mais ou menos nessa época. Foi 10 anos atrás. Ela foi Aham. em Campos dar uma masterclass e aí ela começou a brigar com todo mundo porque ninguém falava, ninguém dava opinião também, ninguém. E ela, gente, não é uma aula isso aqui é uma troca, né, entre as pessoas. Eu quero que vocês falem, eu quero que vocês também dê, sei lá, suas opiniões, o que vocês acham musicalmente. E ela ficou brava, assim, na época a gente, porque a gente não era muito acostumado com isso, né? Todo mundo com É, vergonha, ficou aquela coisa assim. nesse sentido de autoridade, ela é um pouquinho anárquica, mas no bom sentido, porque ela acredita que o aprendizado se dá de forma horizontal e não de Uhum. forma vertical. Você não pode ter alguém, né, ditando, olha, é assim, pum. Não, é uma troca de experiência que os dois estão aprendendo e que Sim. essa relação, desculpa, essa relação e essa troca é que vai fazer é, a coisa evoluir, a experiência acontecer, né? Tanto de um lado quanto para o outro. Por isso que ela sempre incentiva a participação. Eu acho isso é um jeito de ensinar muito incrível. Eu acho bem incrível. Sim, ela é maravilhosa, né? E você tá há quanto tempo na Bélgica? 8 anos, né, que você falou? É, E desses 8 anos, você ficou quanto tempo aí como assistente da Maria, aluna, enfim? 4 anos. 4 anos. A aluna da Maria, eu fiquei 10 anos com ela, né? Assim, Antes de ir também aqui no Brasil, né? no Brasil foi 1 ano e depois passou-se um tempo, eu tocava para ela de vez em quando, ela voltou para a Europa e tal, e fiquei 4 anos lá na Chapelle. Acabou em 2006, 2016. Sim, e assim, essa coisa de ir pra fora, estudar fora, é uma coisa assim que muita gente quer saber, muita gente tem dúvida. Inclusive, foi uma das perguntas assim que quando eu fiz, muita gente falou: olha, pergunta quais são os passos, quais as primeiras coisas que eu tenho que fazer antes de pensar em ir pra fora. E outra coisa assim que as pessoas têm muita dúvida é trabalho, né? A gente não sabe assim o que que tem para fazer com o trabalho mesmo, né? Porque quando a gente começa a estudar piano, a nossa preocupação é sempre assim, em estudar piano, em ser solista, em dar recitais, mas nem sempre essa é a realidade, né? E tem muita gente que fica em dúvida, o que que eu posso, se eu sair daqui e conseguir ir para fora, para a Europa, quais são os ramos de trabalho que eu tenho, quais são as opções, né? Além de, enfim, você consegue ajudar aí um pouco nessa questão, é o pessoal que tem. Eu consigo, assim, é uma questão, deixa eu botar aqui meu carregador pra gente falar. Eu posso dividir a minha experiência, né? Mas eu não sei se tem uma resposta pronta. Porque pelo que eu vi por aí, assim, da minha experiência, não só comigo, mas com outros, é que depende muito, assim, do que a pessoa quer, né? Em que a pessoa quer focar, né? A pessoa pode querer focar em ensino, então é um caminho. É, Mas ainda assim, como eu te digo que eu não sou muito, é, como é que se diz? Usual, eu acredito que quando você está conectado com o que você quer fazer
e você quer fazer, é uma coisa que você quer fazer, é um sonho, e você se Uhum. dedica, e você desmistifica um pouco, né? Você entende que as coisas não caem do céu. Hoje em dia, assim, o Sim. mercado está mudando muito. Vocês têm muito mais habilidade para lidar com isso do que eu, por exemplo, com essa questão aí de rede social. Tá mudando. Você vê que Sim. tem grandes, o Misha Mais que está agora em rede social, o pessoal tá, né? Tá todo mundo fazendo esse movimento porque é uma realidade. A própria Maria tá no Instagram, tá ali. Sim, ela tá super ativa lá também agora, né? Pois é, isso é uma realidade. Não tem como negar. Tem os negacionistas, né? Que ficam achando, Sim, ah, não, não preciso. Mas é uma realidade, é uma forma de sim, comunicação. Então tá aí a Valentina Lisitsa para provar, né? Que isso sim. é um caminho também. Mas eu acho que a vida, quando você tem esse ouvido, né? Não só para ouvir a música, mas para ouvir a vida, pra, é meio que quase que uma ciência, né? Você vai tentativa e erro, né? Você vai tentando, vai vendo, vai ouvindo a resposta, vai indo. Eu acho que é muito por aí, porque carreira, a origem etimológica da palavra, né? Vem de caminho, né? Então eu acho assim, carreira todo mundo tem a sua. Acho que o Uhum. problema da minha geração, mais do que a sua geração, é que a gente achava que só era bom porque quem estava no selo amarelo, sabe assim? Quem Uhum. estava, ou quem, a indústria da música que tinha que validar quem era bom, quem não era. Sim, As redes sociais desmistificaram isso bastante, né? sim. E essa coisa da gente ser um pouco mais independente, até para ver, para ouvir, o YouTube, isso é maravilhoso. Então, eu acho que hoje não acho que seja mais difícil. Agora, para o Brasil, aí é que eu estou falando de um termo geral. Agora, para o Brasil, é quase que é um milagre, né? A gente sabe, artista brasileiro, É, não é fácil, né? viver de arte, aí é todo um outro problema, né? Porque Sim. eu nunca consegui bolsa, por exemplo. Não tinha bolsa na minha época. Eu acho que É agora. esse, é um problema assim que até hoje, eu acho que inclusive eu acho que até piorou, porque muita coisa ainda foi cortada, né? Então, às vezes, muita gente super talentosa, querendo ir para fora, querendo melhorar, não tem condições. Então, por isso que essa é uma pergunta, tipo, se eu for, eu não tenho dinheiro, o que que eu vou fazer lá fora para me, tipo, me sustentar, né? Então, e muita gente acaba não indo, acaba desistindo, exatamente pelas dificuldades de ir, né? Tipo, eu amo estudar piano, era isso que eu quero pra minha vida, mas por um motivo não deu, né? E todo mundo fica nessa dúvida, nessa angústia, né? Nossa, tudo bem, eu consegui passar no conservatório, mas o que que eu vou fazer lá na Europa para me sustentar, sabe? Não é tão fácil você chegar, já virar solista, né? Concertista, né? E eu acho que. Porque isso é um business, né? Tem vários fatores. O Rachmaninoff falava que para fazer uma grande carreira não bastam 10 dedos, tem gente, tem que ter um 11º dedo. Uhum, Você tem que ser um businessman. sim. Eu não, eu falo isso com, não é tristeza, é com realismo, porque a gente Uhum, tende a botar as coisas meio que como mito, né? Porque a gente admira os artistas, então eles são inalcançáveis uhum, e tem que estar em outro plano, em outro mundo, mas não é bem assim. Os grandes artistas todos que eu conheci, eles sabiam lidar muito bem com o métier, com fazer a coisa, não digo se vender, porque isso não existe, mas o se mostrar, o fazer o caminho que tem que ser feito. Simples, porque se a pessoa não fizer, ficar sentada esperando acontecer, nada acontece. Isso é um sim, fato. Tem que ter um sim, com certeza. movimento, né? Com certeza. Mas aí o que acontece com relação à bolsa, no Brasil, essa dificuldade, ela existe. Eu consegui estudar em Nova York por causa de sponsors. Eu Uhum, tive um casal de suecos, ele é americano e ela sueca, que me patrocinaram, porque a minha família não podia. Então eu acho que tem alternativas. E você vê, eu não fiz esforço para isso, assim. Foi um negócio que eu também não sei se eu acredito em sorte, é porque eu queria muito, né? Então, em uhum, vez de eu ficar passeando, fazendo turismo em Nova York, quando eu fui tocar para Bela Davidovich, eu ficava estudando. E aí foi no dia realmente que eu fui
que eu ia embora, que eu fui estudar, eu não fui passear. Foi naquele dia que eu tava indo embora que eu não sabia como é que eu ia voltar, apesar de eu ter dito para ela, tô aqui mês que vem, eu não sabia como, que bateu na porta da sala que eu estava estudando, um chefe de um coro que sabia, porque eu estava ali, eu tinha contado para as pessoas o que eu fui fazer, não sei o que, ele soube, tinha lá um pianista brasileiro, deve ter contado para ele e tal. E aí ele falou: Silvia, eu soube que você está querendo vir estudar, não sei o que, deixa eu te apresentar um casal, vamos ver se eles te ajudam. Foi assim. Aí eu toquei para eles e eles falaram: pode voltar mês que vem. Foi assim. Eu fiquei, caramba, essas coisas acontecem, Sim. né? E a segunda vez, quando é que eu ia imaginar que eu. Aí depois eu queria voltar para a Europa, eu queria me estabelecer, mas eu estava trabalhando muito no Brasil com a Miriam. Eu vinha tocar na Europa, mas eu morava no Brasil. E eu sabia que eu tinha que estar aqui por diversos fatores. Eu não tinha morado na Europa ainda, eu tinha morado em Nova York. E o Nelson, ele falou para mim: ah, vai para a Europa, vai para a Europa. Mas como, né? Uhum. Quem infelizmente não tem, eu sei que deve ser o caso aí de Sim, muitos meninos, né? Não tem uma família que pode te mandar. Como é que sim. você vai para a Europa? E aí aconteceu esse negócio com a Maria João, entende? Uhum. Eu também não era novinha, não. Assim, eu tinha 27, 28. Olha, E legal. acontece isso. Aí eu fiz meu mestrado com um professor maravilhoso, com essa idade, Você fez seu e mestrado aonde? na Universidade Católica de Leuven, que é uma. Tem um instituto aqui de música que se chama Luca Arts, onde dá aula o Que é Alan na Rock. Bélgica mesmo, né? É, é. Eu ia fazer em Basel, né? Eles chegaram me oferecer fazer o mestrado lá, mas aí, como a Maria João recebeu esse convite, vim para a Bélgica. E tô até hoje. Mas eu desmistifiquei, assim, essa coisa de você olhar, eu acho que é a coisa mais destrutiva que tem. Você olhar o pianista X, Y ou Z e se comparar e falar, poxa, mas a minha carreira não está lá. Nossa, é a pior coisa para você se sentir o pior, Sim, né? Quando você entende que você tem a sua trajetória, você tem a sua história, e se você olhar a história de todos os músicos, os compositores, não são lineares, assim, né? sim. É Cada um muito tem. cruel isso que acontece hoje, que hoje, aos 18 anos, você tem que estar super famoso, você tem que já ser uma estrela, porque senão. Eu ouvi uma vez um papo de um empresário na Dinamarca, que eu fiquei chocada, assim, falando muito sinceramente, né? Sim. Que é tipo assim, não, porque a gente só contrata quem é estrela, e tem que ser 18 anos já tem que ser estrela, porque as pequenas orquestras já assim, Sim. entende? Então, É, e a coisa da idade, assim, só interrompendo rapidinho, como completando o que você está falando, e acho que isso é uma coisa que realmente pega, porque quando a gente começa já a estar com 20 anos, 21, parece que não deu nada, a gente já perde aquela, não tenho chances mais, eu tô ficando velha, ninguém quer saber mais, né? E gente, sempre fica é, muita gente desanima por essa questão da idade. Você falando agora, né, com 27, você foi chamado pela Maria para com essa idade muita gente já acha assim que foi, já era, acabou, vou fazer outra coisa da vida. pelo amor de Deus, não, 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 não. É, a própria história, você vê a própria história da Maria João também, sabe, vai num desenvolvendo. A carreira dela também foi num desenvolvendo. Quando ela entrou para Deutsche, ela estava na Erato antes, mas ela entrou para Deutsche, ela já não era mais nenhuma menininha de 20 anos, entende? Sim. Então, assim, eu não acho que seja tão linear. É isso que desespera. Eu sei, já fiquei muito nessa noia. Conhecer, lidar com a Maria João para mim foi libertador também nesse sentido, porque ela sabe disso. E ela também não é muito assim, foi até os 18, não foi, acabou. Não, é muito mais a sua atitude. Às vezes as pessoas. Cada história é uma história. Às vezes você amadurece mais tarde, às vezes você não tem apoio, você vai conseguir de outras formas. Sim. A vida vai tá te dando lições. Você vai É, fazer. e isso é uma coisa que assombra, assim, muita gente. Eu falo assim, por mim mesmo, né? Porque hoje eu tô com 24.
E tem muita gente que fala, ah, já era pra ter ganhado um concurso, já era pra sei lá do quê, já era pra estar, agora já era, você não tem chance de mais de nada. A gente sempre fica com essa coisa assombrando. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? E Não, assim, esse fantasma essas assombrações, assim, a gente tem que falar show mesmo, porque isso paralisa. Isso sim, não só parabéns. paralisa, mas dá noia. Gente, eu conheci tantos músicos, tantas pessoas, assim, de tanto talento que vão se desestabilizando emocionalmente. Sim, Por conta exatamente da isso. pressão, isso não é humano. Isso não É, é. E não vai se sustentar por muito tempo, porque eu acho que o mundo vai enxergar que isso não é nem real, sim, entendeu? Aí você produz, fabrica prodígios e coisas assim que também não. Sabe, eu me lembro quando eu li uma entrevista do Horowitz, agora não me lembro em qual livro. E esses grandes, eles sempre foram críticos disso, né? Eu me lembro o Horowitz falando, quando eu saí da Rússia, dei um recital, tinha 5 pessoas na França. E aí no meu segundo recital tinham 8. E aí no meu terceiro tinham 10. No meu quarto tinham 20. E ele foi assim, construindo o público dele. Era a forma de construir o público, né? legal. E ele falava, hoje em dia, a pessoa ganha um concurso e se espera que ele esteja, porque nessa trajetória ele foi crescendo artisticamente, né? Sim, Ele foi se construindo, não é só o público, ele artisticamente, a experiência de palco, isso tudo vai assim com muito amor e com o tempo necessário, que é sim. preciso, né? Aquele tempo de chocar, né? Foi chocando o lado artístico dele. E hoje em dia não. Você tem que ganhar um concurso, no dia seguinte você tem que Já estar tem que estar com um monte de coisa. no mundo inteiro, o repertório todo, porque se você disser não, já não te chamam a segunda vez, então você tem que aceitar. E quando você está no início, você não pode ditar qual é o teu repertório. E é tão cruel. E Sim, eu falei, muito. cara, o Horowitz está muito certo. Eu li isso, eu era muito novinha. Que aí eu falei, cara, não, é esse caminho aqui que eu quero ir. Nunca fui Sim. noiada, vai fazer concurso, nunca, sabe, nunca liguei para isso. É, e essa questão hoje do concurso é uma coisa muito presente, né? Todo mundo parece que se resume, vai lá, faz concurso, você ganha, e aí você já vira um solista do dia pra noite, e, tipo, do nada você tem que aprender a ser um solista, né? É uma coisa assim que assombra muita gente, assim. É, Exatamente isso. e eu vejo aqui na Europa que eu tô aqui há 8 anos e eu dei aula para meninos novos, para meninos mais velhos, quase da minha idade, a maioria ganhador de concurso. E eu vejo assim o treinamento aqui, e realmente existe um treinamento com criancinhas para eles serem ganhadores de concurso. Uhum. É um treinamento que você faz desde pequeno. No Brasil, a gente não tem isso. Uhum, não. Esse tipo de treinamento não tem. O que eu acho que é muito bom. Sinceramente, eu acho que é maravilhoso, porque a gente vê que dá uma liberdade artística muito grande para o Uhum. brasileiro, né? É É. não ter esse gesso. Se você vai e faz e ganha um prêmio, é uma coisa. Agora, você ter essa obrigação com a corda no pescoço, você entende o que eu tô falando? Sim. E aí, se, poxa, tô com a corda no pescoço, tem que ser, tem que ser, tem que ser, com deadline logo ali, porque o tempo vai passando e fica essa tortura, então vou desistir, vou fazer outra coisa. Eu acho que isso é destrutivo. Isso é É, essa é uma destrutivo. reflexão que eu não tinha parado pra pensar, e eu acho que você tem razão mesmo, assim, por um Você esquece, lado, você esquece da sua voz, você esquece de se expressar, você esquece o porquê que você foi atraída para fazer música. Por que que eu fui atraída para fazer música? Foi o que me mordeu, que a gente passa tantas coisas, né? E a gente não tá aí ainda. Foi o quê? É isso que é a força motora, que não pode perder. sim, com certeza. Essa, Não, é muito essa... legal escutar isso, né? Porque às vezes a gente paralisa total, a gente fica só vendo as coisas negativas e mas também, né, tem um outro lado aí da moeda que pra gente não esquecer, né, o porquê da gente estudar, a essência de estar ali, de fazer música, de conseguir melhorar artisticamente, se conhecer mais, que às vezes se a gente estivesse naquele caminho de competição, a gente não teria esse tempo, né?
É, porque você fica treinado, assim, não sei se você já leu o livro do Nicolas Harnoncourt, O Discurso dos Sons. Não, nunca li. Tem que ler. Ele fala muito dessa era de conservatórios e eu estendo aí uma liberdade poética minha para concursos, né? Porque é uma extensão desse sistema de ensino em conservatório. E ele diz que desde da instituição do conservatório, nessa forma que ele é, ou seja, cada professor dá uma matéria, né? Você não tem, como Uhum, era antes, né? Um mestre que vai te ensinar, como era na Renascença, vai te ensinar tudo da matéria música. uhum, Então você teria que ter, assim, para você não ficar sozinha, tenta entender o que eu estou falando, assim, quando você depois que você se formou, você tem que pegar todo o teu conhecimento de harmonia, de percepção, fica tudo fragmentado, né? E você uhum. tem que unir aquilo tudo, porque aquilo tudo é música. Eu Sim. te dou um exemplo, assim, comigo. Eu percebi, gente, eu estou estudando harmonia coral, que é super importante, você conhecer os nomes, você conhecer tudo. Mas enquanto eu estou tocando, o mais importante é que eu escute o discurso harmônico. O que adianta eu saber os nomes? Se a minha Uhum. orelha não tá, se eu não estou com essa consciência auditiva, né? Então, assim, é trazer tudo que você aprende para a prática ali do seu executar. É muito difícil fazer essa concatenação, é assim que diz? Essa união É, disso tudo. sim. Então, a Arnoncourt fala, é tudo muito fragmentado, o conhecimento. E a forma de ensinar é muito também assim padronizada, você gera músicos iguais. Então Uhum. você tira a identidade, a voz da pessoa, porque você gera músicos iguais. Eu me lembro uma vez é, conversando assim com músicos, eu estava num festival e aí um organista que tinha ganho aí um grande concurso, não me lembro onde é que era, na Alemanha, de órgão. Ele falou: não, eu quando fui fazer esse concurso, eu apertei um botão e falei, módulo tocar para ganhar concurso. Que o jeito que eu toco hoje, se eu tocasse assim, eu não ganhava o concurso. Não sei. São coisas assim. A gente tem que se questionar se hoje o Glenn Gould aparecer. Você entende como é que é? Sim. Ele é muito controverso. Ele num concurso ia ser. A gente Falou, não meu sabe. Deus. Não, de repente ele ia ser. As pessoas iam amar, ia ser. Ou não. Sim. Uma pessoa como o Pogorelli, o que aconteceu, né? Que a Marta saiu do júri. Por isso que eu não sou muito. Eu sei que a geração mais nova é muito pegada com esse lance do concurso. E hoje o mundo musical é muito pegado com esse lance do concurso. Sim. Mas eu acho que não. Você vê aí os grandes pianistas de hoje, aí o Jawang não fez concurso, o Lang Lang não fez concurso. Tem vários aí que não fizeram, mas tiveram apoio, tiveram pessoas, conheceram pessoas que ajudaram, que empurraram, maestros, né? Então, assim, tem várias formas, tem vários caminhos. É Sim, com muito cruel certeza. a gente falar, não, só tem esse. Então, ó, isso não é arte, né? Eu acho. É verdade. E tem uma outra coisa, assim, que acaba também desmotivando muitas pessoas, é que, às vezes, em determinado dia, você vai dar um recital, um concerto, e por alguma razão, tudo não sai do jeito que tá esperado, né? E muita gente começa a ficar desanimado com isso. Nossa, cheguei, toquei mal, não consegui me controlar o nervosismo. Isso já aconteceu com você? Ter subido um dia no palco e falar, meu Deus, deu errado, deu. Teve alguma experiência assim? E como passar por cima disso, caso você tenha tido, entendeu? Porque às vezes quando a gente toca muito pior do que a gente tá esperando, é uma coisa assim que vem e derruba a gente, né? Completamente. Assim, deu chegado o negócio que eu tinha estudado, preparado e me ferrar de verde e amarelo, nunca aconteceu. Mas já aconteceu um negócio que eu aprendi, digamos, a duras penas. Deu me colocar em situações que eu aprendi muito rápido a peça. Uhum. Então, assim, por mais que eu tenha um temperamento que é muito assim, você pega o touro na unha, sabe assim? Eu tenho esse temperamento, então quando eu começo um negócio, eu vou até o fim e vou. Por isso que eu a minha concentração, eu trabalho ela para ela ser muito forte.
Mas já tiveram situações de eu, por inexperiência e pela necessidade, de eu ir para um concerto com uma peça preparada em 10 dias, em 2 semanas. Um concerto para piano e orquestra. Nossa, e aí? Como você fez pra. Ah, então, tem para aprender, você diz? É, até pra. Porque, sei lá, Ó, 10 dias não dá tempo nem de é, amadurecer, né? pois é, mas aí é aquela situação, assim, já vi colegas passando por isso. Olha, tem uma substituição e às vezes em salas super importantes para tocar o concerto X. Você vai e tem muita gente doida que vai, porque tá, né? Eu aprendi a dizer não. Falei assim, não, não vou. Mas tem muita gente que vai. Então, assim, por eu ter estudado com a russa, e a russa era aquele método soviético. Então, cada aula, eu tinha no máximo 2 aulas de uma peça. Então, cada aula era uma peça nova. E tinha que ser uma peça decorada. Porque eu me lembro que a primeira aula eu cheguei com a partitura, ela deu um berro, falou: na Rússia nunca ninguém tocou com a partitura para mim, vai para casa. E aí eu estudava 12 horas por dia, 13 horas por dia, até que eu achei que eu tinha inventado um jeito de memorizar muito rápido. Depois eu descobri, eu fui ler o livro do Gieseking, com o Laimar, eu não sei se vocês conhecem esse livrinho, e Não. ele ensina uma técnica de memorização que eu descobri pela necessidade, que é você sem piano e sem partitura. Primeiro você começa, claro, com a partitura, você mentaliza, você visualiza, é um exercício cerebral, você tá tocando, você vê o gesto da sua mão, o dedilhado, é um ato de tocar sem piano e sem partitura. E você tá vendo ali as notas, tudo. Se você consegue fazer isso, tá de cor. Eu já decorei muitas coisas Legal. assim. É, é. Essa é uma pergunta de memorização, muita gente tem essa dúvida. Até e também, tipo assim, o que fazer pra essa memorização do que você está falando aí de memorizar, isso também é uma coisa que te dá uma solidez quando você entra no palco para se sentir segura com a memória? Isso é muito, te dá muita solidez. É um trabalho muito difícil, porque você tem que estar super concentrado, né? Você vê que a sua mente ela vai tentar escapar e você no meio não vai conseguir. Isso aí é pura concentração. É maravilhoso esse trabalho. Eu sempre que vou dar um concerto assim super importante que eu sei que é aquele desafio, eu faço isso várias vezes, várias vezes. Sim, legal, E nossa. aí eu fui assim, depois trocando experiência, eu posso falar muito da experiência que eu aprendi com a Maria João, porque eu fiquei muito tempo com ela e muito próxima, né? Ela uma vez falou 2 coisas para mim que eu não esqueço. Uma delas foi que ela teve filhos e teve 4 filhas, né? E não tinha às vezes tanto tempo para estudar quanto, né? E ela estava sempre estudando. Ela uma vez me falou, ela estava sempre estudando mentalmente. Então ela descobriu que ela podia estar fazendo uma coisa na casa ou em qualquer lugar e está resolvendo com o corpo, Legal. com o sistema, né? Corpo, entre aspas. Com o sistema dela, ela podia estar resolvendo situações, trabalhando passagens. E esse trabalho mental é fundamental. Ela foi fazer uma vez uma pesquisa com o Antônio Damasio, foi fazer o neurocientista, né? Foi fazer uma experiência com o cérebro dela, que ele falou, Maria, toca, sem piano. E eles ficaram impressionados de como o cérebro está agindo, praticamente como se ela estivesse num piano tocando. Então você Nossa, está trabalhando. A Miriam me falava muito, né? Quem toca não é o seu dedo, é o seu. Então, assim, você está trabalhando o que você tem que trabalhar, que é o seu ouvido interno, a sua cabeça. Então, assim, piano não é tão necessário, né? E é assim que eu consegui aprender rápido. Eu consegui aprender, mas eu não conseguia ter maturidade. Ter aquela sensação de que a peça é a minha pele, sabe aquilo? É a minha segunda natureza. Isso eu não conseguia, mas eu conseguia tocar. uhum. Então, eu tive experiências difíceis, mais para mim, às vezes, do que para a pessoa que está ouvindo, porque dá muito nervo, né? Sim. Dá muito, às vezes dá pânico quando você entra para tocar uma orquestra, você está com um concerto há 10 dias que você aprendeu. Dá aquela, né?
Nossa, eu imagino, meu Deus. Você nunca teve essa situação? Tão rápido assim, não. Não de, nossa, em 10 dias preparar a tocar, não, meu Deus. Assim, já Mas nunca. tive com uma responsabilidade menor, né? Uma música de câmara, alguma coisa que eu pudesse ler, que eu pudesse, mas não assim, memorizar, vai. Nossa. O pessoal tá perguntando qual que é o nome do livro mesmo que você estava falando sobre a memorização. Ai, o nome do livro agora eu não me lembro. Não me lembro mesmo que eu li isso tem muitos anos, Thalita, mas procurem, é o livro, só tem um, livro do Gieseking com Leimer. Eles escreveram juntos, era o professor dele com ele. Eu acho que tem alguém aí que comentou que conhece o livro. Talvez vocês lembrarem Como o nome. devemos estudar piano? Será que é isso? Ah, Não, não sei. Mas eu não, depois a gente, se você puder depois escrever aí pra gente, me fala que eu passo aí é. pra eles que estão perguntando. E como é que foi o concerto, né? Então o povo tá curioso aí. O concerto foi muito bom, mas eu tava muito nervosa. Eu tava com aquela sensação, caramba, você tá indo pra forca, sabe assim? Então eu não tive muito prazer. Sim. Mas eu não faço isso, por respeito. Isso era um negócio assim que eu passei muito por essa pressão aí do sistema, você tem que fazer, porque se você não fizer, vem um outro e faz, e também você precisa do dinheiro, e você precisa, né, se Uhum. estabelecer. Eu hoje em dia, eu diria para vocês, não façam, mas aprendam rápido. Uhum. Para vocês, assim, em casa, aprende em 10 dias. E depois fica com ele 2 anos. Mas tem que ter essa. Porque o problema é que a gente não tem essa pressão para aprender quando não tem esses desafios, né? Sim, É. verdade. Mas E assim, você tem alguma dica de como se acalmar antes do concerto? Alguma coisa assim? Você tem alguma técnica ou sei lá, alguma coisa que você faz na preparação do estudo e também no dia do concerto, alguma coisa, até para você se acalmar, conseguir concentrar na música que você está fazendo, não ficar tão ligada, alguma coisa assim. nossa, tem várias coisas. Eu acho que são vários. Não são rituais, são hábitos, né? Eu acho que o concerto ele é a consequência de um caminho, né? Que você teve com a obra, ou que você teve com o repertório que você escolheu. É um caminho, assim. Aí, quando eu penso assim, o concerto desmistifica um pouco. Porque o dia a dia, né, do trabalho, da pesquisa, do mergulho em mim, na obra, isso sendo feito com tempo, né? Por isso que eu agora sou totalmente contrária a você fazer muito rápido. Quando chega o concerto, é quase que uma consequência natural, não Hum, é o mais importante. sim. É só. E se vem algum nervoso, eu me lembro que a Maria falou um dia pra mim, que eu perguntei, né, como é que ela fazia quando dava aquele frio na barriga. Perguntei, você tem frio na barriga? Ela falou, sempre. Como é que faz? Ela falou, eu imagino que eu sou um pássaro e que a gaiola vai estar prestes a ser aberta. Então aquela ansiedade é uma ansiedade de eu vou ser livre. Então é uma ansiedade boa. Na Sim. verdade, é você saber que a ansiedade ela te ajuda muito, né? Ela Uhum. pode te ajudar, esse nervoso te ajuda a ter mais concentração, te ajuda a você não jogar contra, saber usar essa emoção para em prol, né? E eu acho que quando você faz um bom caminho de preparação, de mergulho, isso vem natural, vem Sim. mesmo natural. Eu não, para mim, eu tendo a sentir de forma natural. A única luta para mim que é mais difícil, em algumas situações, nem sempre, né? Depende muito da energia, do lugar, das pessoas. É uma coisa muito interna. E aí isso aí, mas isso se reflete todo dia, né? De você estar sempre trabalhando a sua autoestima, de você estar sempre se olhando com verdade, né? Vendo que, é, como é que eu vou te dizer? Tendo consciência do que você faz e do que você não faz. Sempre que a gente é muito julgador de si mesmo, às vezes, né? Ou a gente Sim, se exalta demais, ou a gente se diminui demais. é verdade. Esse olhar com realidade, que não é nem uma coisa nem outra,
é simplesmente reconhecer a sua voz e ver, essa aqui é minha voz, todo mundo tem a sua própria, e eu tenho esse ponto aqui que eu ainda quero trabalhar. Como você olharia um aluno, né? Com amor, Uhum. com sinceridade para ajudar. Esse olhar para si mesmo é um desafio para mim, Sim. desse jeito. Então é isso que eu procuro trabalhar. E eu acho que quando você trabalha isso na preparação, o concerto é tipo cereja do bolo. É só mais um passinho no processo. Sim, com certeza. E a gente, igual você está falando, ou a gente tem a tendência de ir mais ou se acabar, né? Particularmente, eu sou uma pessoa assim, que nunca tô satisfeita. Eu não sei o que fazer, assim, pra. O que pegar pra falar assim, nossa, não, eu fiquei feliz. Sei lá, teve algumas coisas que eu não gostei, mas, enfim, eu não consigo nunca ver. Falar, nossa, poxa, pelo menos isso eu gostei que eu fiz. Não, eu sempre saio e parece que nunca tô satisfeita. Eu nunca gostei. Eu sempre falo, nossa, não, foi. Às vezes todo mundo fala, nossa, foi lindo, tocou super bem. E eu tô tipo, não toquei. A sensação que eu tenho é sempre que nunca tá bom, sabe? E isso. Isso é ruim, Você. né? É, Eu não sei. É péssimo, porque. é, eu acho que é tão importante a gente, assim, se perdoar quando acontece alguma coisa e vai acontecer, porque eu nunca vi não acontecer com ninguém. Assim, todos os concertos que eu já fui na vida, você também me diz, você já viu não acontecer com alguém, alguma coisinha? Não. Não tem. Só que isso deixa de ser o fim do mundo, né? Assim, do julgamento. Quando você imediatamente você se perdoa e você não descola da música. Porque o problema é que quando a gente fica nessas questões muito voltadas para nós mesmos, assim, a gente se descola da música. Sim, E, com certeza. e depois eu acho que a gente também fica um pouco, deixa de ter prazer, né? E deixa de aceitar, pô, sou humano. Sou Sim, humano. exatamente isso. Sou humano. O mais importante não é eu não errar. O mais importante é eu me comunicar. É eu transmitir uma mensagem. Estou aqui como transmissora, né, de uma mensagem. Isso é o mais importante. Só que tem várias questões profundas aí. Thalita, a gente é educado muito com gravações, né? Uhum. E eu não sei se vocês sabem como é que funciona gravações, mas mesmo as gravações ao vivo hoje em dia, elas não são não editadas, né? Então a gente vai. Eu já tive muito em estúdio e vendo artistas gravando, e o processo de edição é muito grande. Sim, Não só a edição, mas todo o trabalho com som, de fazer o som ficar todo especial. Então, assim, a gente acaba que se educa, ouve peças de gravações e tem aquele ideal da uhum. gravação como modelo. E a gente se distancia um pouco do acústico, do ao vivo. Sim, exatamente. Vocês já ouviram aquelas gravações do Horowitz Unedited? Como ele é impressionante. Quando eu ouvi aquilo, eu perdi todo o medo assim de. Ai, eu tinha muito medo de ficar errando, né? Eu desencanei. Eu falei, gente, isso foi uma coisa, e a segunda coisa foi uma gravação que eu vi do Gillies no Segundo de Brahms, que ele comete alguns esbarros, mas mesmo assim, é, a música é tão intensa que eu falei, poxa vida, não atrapalha em nada. Assim, você nem percebe. Então, eu acho que a gente é focar quando você se foca nisso, você se foca na coisa errada e você deixa de ouvir, você deixa de se conectar com o que é importante, Exatamente. não é? Eu até brinco assim, quando eu vou num concerto ao vivo e eu vejo alguém que eu acho, considero muito bom, errando, tendo alguma coisa, eu sinto até um tipo, nossa, tá vendo? Ele também, que é excelente, errou também. Eu fico, Thalita, tá vendo? Ninguém, todo mundo é humano, né? E faz parte da gente ser humano, chegar lá, errar, ter emoções. Num dia você toca de um jeito, num dia você toca de outro. Então, inclusive, até me faz bem eu assistir concertos ao vivo, exatamente por causa disso, porque eu consigo não me cobrar tanto, né? E que é isso que acontece, falando essa coisa de sempre estar ouvindo gravações. A gente passa o dia inteiro escutando gravações de vários pianistas e fala, gente, esse cara é perfeito, ele não tem nada, né? Aí eu vou tocar, meu Deus, o que acontece? Né? Não,
depois tem assim, tem pessoas que se treinam para não errar, e aí quando você ouve elas ao vivo, assim, elas têm aquele som, tem um tipo de arte, por exemplo, o Horowitz. Ele tocava muito no limite, né? Ele arriscava muito. Então é muito mais fácil você cometer um erro quando você tem uma personalidade dessas do que quando você é uma personalidade mais redondinha, que não se arrisca. Esse é um primeiro ponto, né? E o segundo ponto, assim, quando você está. É claro que você tem que estudar para você ser o mais limpo possível, mas eu me lembro uma vez uma aula do Alan Weiss, tinha um aluno tocando para ele, e ele estava se moldando para ser desses que não erra uma nota, não sei o quê. Aí ele errou. Aí o Alan falou assim: finalmente alguma coisa espontânea. Aquilo ali quebrou um paradigma. Eu falei, pois é, né? Porque estava tudo tão. Alguma coisa espontânea aconteceu no Legal. erro. Sim, né? Exatamente É. isso. É legal a gente ouvir você falando isso, porque isso acaba ajudando a gente. E acho que muita gente, jovens também, se cobra muito em relação a isso, né? E é bom a gente ouvir de uma pessoa que já é mais experiente, que já conviveu com pessoas maravilhosas, já teve conversa com pessoas maravilhosas, estar relatando isso pra gente começar a prestar mais atenção realmente no que a gente tem para oferecer, né? No que a gente tem para e não. Mas tem uma diferença que a gente tem que fazer. Uma coisa é o erro, acidente, né, que acontece com a gente. A outra coisa é a sujeira. Sim, não, com certeza. Diferente, porque assim, o erro, quando você está estudando em casa, ele é um sintoma, como se fosse uma dor Sim, de cabeça. Se errou é porque a gente está fazendo alguma coisa errada, algum gesto, né? Alguma coisa ali que a gente tem que dominar tecnicamente e tal. Não é para errar, mas é claro que na hora sim. do É curso, exatamente disso que eu tô falando. A gente se cobra. Nossa, mas estava tudo tão bom e chegou aqui, aconteceu isso que não tem. Não sei de onde eu errei isso, que nunca na vida eu errei, do nada parece uma coisa assim, né? mas Bom, faz parte. É bom a gente aprender quando a gente erra, a gente fazer análise. Por que que eu errei naquele Sim, pedaço? Alguma coisa aconteceu, a minha mente foi para algum lugar, minha concentração falhou. Alguma coisa sempre acontece, né? sim. Deixa eu só te interromper, que falta 30 segundos para a live, ela vai encerrar E automaticamente. Aí eu tenho que entrar de novo. Eu vou entrar de novo agora para abrir perguntas pra gente, pro pessoal de fora aí fazer para você. E aí a gente terminar com isso, pode ser? Eu pode. tenho só que encerrar aqui, aí eu vou entrar de novo, aí todo mundo entra de novo aí, gente, tá bom? Senão ela vai encerrar automaticamente aqui, tá? Tá bom. Já entra, peraí. Aí. Olá, gente. Bom, então a gente tava falando sobre essa questão aí, né, de não se cobrar tanto. Eu queria te fazer uma última pergunta antes da gente abrir aí para todo mundo fazer as perguntas que querem, que é uma coisa que eu tenho assim curiosidade, que você acha que de alguma maneira, por ser mulher, você encontrou alguma dificuldade no meio da música, do meio ou não? Muita. É uma coisa assim que eu quero. Eu tenho muita curiosidade, e às vezes a gente acha que não, mas às vezes eu sinto que sim, e aí eu fico sem saber. Eu queria mais Ah, uma. minha linda, você também deve encontrar muita dificuldade por ser uma menina linda. Porque as pessoas acham assim que às vezes por você ser bonita te ajuda e tal, mas também te atrapalha, te estigmatiza um pouco. E por Sim, você, assim, eu encontrei muita dificuldade por eu ser brasileira e por ser mulher. Porque realmente existe, assim, é um negócio que a gente existe, a gente fala muito desse complexo de vira-lata, né, que o brasileiro tem, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu acho que a gente precisa assumir que a gente tem uma tradição de piano extraordinária no Brasil, que não tem nada a dever à russa, não tem nada a dever à alemã, não tem nada a dever. A gente tem essa tradição, a gente tem essa soltura, a gente tem uma coisa que é nossa, tem uma identidade, eu vejo, eu tenho, assim, eu me considero, por todas as aulas que eu dei, por onde eu andei, a minha experiência como professora, eu falo isso com muita humildade. Eu vejo que o brasileiro tem uma coisa especial. Só que pelo fato da gente ter uma dificuldade muito grande cultural, a gente uhum. precisa ultrapassar uma barreira cultural aí desse complexo de vira-lata,
de talvez não tanta disciplina, não tanto fazer o que tem que ser feito, né? Trilhar o caminho assim, isso é mais tem a ver com disciplina. Então, assim, a dificuldade que eu encontrei como mulher, aí não tem nada a ver com a questão brasileira, a questão brasileira é só porque realmente existe. Por exemplo, Uhum. você precisa tocar muito bem, convencer muito num Beethoven na Alemanha, uma brasileira tocando Beethoven. Você precisa tocar muito bem. Porque senão fica sempre uma coisa exótica. Deixa eu lá ver como é que os trópicos, sabe, distorcem a tradição. Então, Sim. assim, a gente tem que realmente ser muito inteligente, ser muito culto, não ter medo de estudar, de ver, de entender qual é a tradição desse e daquele compositor, porque, infelizmente, assim, eu estou no norte da Europa, e eu falo isso assim, eu custei a ver, mas existe, até aqui no norte da Europa, existe essa diferença com relação ao sul. Uhum. Existe. Então, a gente vai ter que mostrar muito serviço. E pelo fato de ser mulher, ainda mais. Porque é, ser mulher não é fácil. Eu sei que ser homem também não é fácil, que não estou querendo ser Sim. vítima, mas a gente conviver com homens superpoderosos para uma mulher brasileira não é muito fácil, é muito estigmatizado, né? A gente tem que ter uma postura assim muito firme, tocando muito, muito mais do que se fosse um homem russo, por exemplo. Você entende? Sim. Para se impor. Então, eu acho que a dificuldade é mais essa. É o Sim. estereótipo, que já você já chega com as pessoas te estereotipando, né? Sim. Então, essa é a dificuldade. Entendi. É porque muitas vezes fica, ah, ela só conseguiu isso porque é mulher, ela é bonita, né? E sempre fica aquela coisa assim, assombrando, né? A gente nunca pode fazer nada que às vezes tenha. Ah, mas também, né? Sempre tem aquela coisa que eu. Enfim, mas você compartilhando isso, e é uma coisa, não sei como, quando isso vai mudar, né? Mas, enfim. Isso é uma questão muito pessoal também. Tem esse movimento, quando eu vi que tinha um movimento Me Too, foi ano passado, não foi? Que as mulheres começaram a falar dos assédios e dessa coisa que sempre aconteceu. Eu falei, ai, graças a Deus que isso está acontecendo. Porque isso vai botar um freio. Tinham certos poderosos, certos que não tinham freio. Era assim, eu vivi situações surreais, Thalita, realmente surreais. Eu me lembro quando eu era novinha em Nova York, deu tentar achar uma igreja para o banco de uma igreja, deitar lá, ficar chorando de pessoas assim, que por terem poder, achar que podem fazer isso com músicos que estão começando. Uhum. Isso existe, isso é um fato. Então, todos os colegas que eu conheci que não se comportam assim, viraram assim, eu tenho admiração total, porque tem muita gente séria, né? Não são todos. Então, eu tenho total admiração pelas pessoas sérias. E é com essas que eu quero trabalhar. Os outros que não são sérios, eu faço questão de, sabe? Sim, Tem que ter legal. essa coisa de olhar para a música. Infelizmente, o mundo não é assim, né? A gente sabe. Sim. É. Bom, eu vou agora abrir aí, eu vou fazer algumas perguntinhas, que eu sei que você tá super tarde aí pra você, mas vamos só responder algumas dúvidas, algumas perguntas que alguns que estão aí fazendo. Gente, lá já meia-noite, alguma coisinha aí pra você, né? Uma hora, né? Mas eu durmo tarde. Bom, gente, mandem perguntas aí agora. Vamos responder só algumas para não incomodar tanto ela, só pra gente encerrar Não, aqui com. olha, por favor, mandem as perguntas que vocês quiserem, não incomoda. É um prazer, é um prazer. Eu tô meio nova aqui no Instagram. Eu tinha conta, mas eu não postava, então podem mandar. Bom, primeiramente, gostaria de deixar muito, muito obrigado pela live. A minha pergunta é em relação ao estudo nessa era do celular. Vocês também se distraem? Como fazem quando isso acontece? Peraí, fala de novo que eu não, a sua voz deu uma cortada. A pergunta aqui da Ana é em relação ao estudo nessa era do celular. Vocês também se distraem? E como fazem quando e se isso acontece? Só tem um jeito. Bota. Obrigada.
bota em outro lugar, desligar o celular ali não é bom. Eu boto em outro lugar. Sim. Tipo, quando eu tenho que me concentrar. Mas olha, isso acontece comigo. Esse negócio do celular é bizarro, né? É É. muita distração. Se E, a vocês... gente não vê, o negócio já tá lá te atrapalhando, tá te. e, gente, pelo amor, isso faz muito mal para a forma como a gente vai configurar o cérebro. Porque a gente fica com um spinning de concentração muito curto. Se você Uhum. estuda e olha, estuda e olha, estuda e olha, quando você for tocar, a tua concentração tá toda fragmentada, né? Então Sim. você vai tocar, se distrair, e é aí que podem acontecer esses acidentes. Então isso tudo se trabalha. Então, para você trabalhar essa concentração constante, profunda, celular em outro lugar, aí você bota uma hora, eu vou trabalhar, tá, vou trabalhar essa peça, ou vou trabalhar durante uma hora e você fica. O mais importante não é horas de estudo, é intensidade e qualidade mesmo, né? Então o Sim. celular não pode estar perto, não. Isso é um fato. Como conduzir os estudos de piano quando estamos sem professor? E agora nessa pandemia tá muita gente sem ter aula, sem nada. E como tem gente querendo saber como estudar, né? Sem ter alguma direção, sem ter alguma pessoa ali para te ajudar. Olha, eu diria que depende muito do nível que a pessoa tá, né? Mas, e de forma geral, assim, eu acredito que ninguém é melhor professor do que você mesmo. Porque eu vou explicar. É, Nesses métodos assim construtivistas, eu estudei numa escola Jean Piaget, eles acreditam que não existe ensino. Só existe aprendizado. O que que essa frase quer dizer? Você pode ter a melhor figura te dizendo o que fazer. Se você não está maduro e você não quer aprender, você não vai aprender, você não vai absorver. Então a gente só aprende o que a gente quer. E quando a gente entende assim, que eu só vou aprender o que eu quero e o que eu desejo, você é capaz de aprender sozinho. Você é capaz de aprender. É, eu acredito muito numa transmissão, sabe? Você é capaz de, com seu talento, acho que isso é o talento, de pegar uma partitura, de fazer a sua pesquisa, de ler, por exemplo, você está estudando uma sonata de Beethoven, e aí você vai na fonte. Porque você não precisa de um professor te. É claro que o professor vai trocar experiência com você, mas você pode ler as cartas de Beethoven, você pode entender quem era esse homem, você pode ver a forma que você vai analisar a peça, para entender da construção, você ouvir várias coisas, entrar em contato com aquele universo, filosofar sobre ele, entender o contexto filosófico dele, isso tudo é estudo. E às vezes, assim, as melhores aprendizagens não são com o professor. É você sozinho, né? Porque é aí que você, na verdade, a aprendizagem é só quando você é sozinho. Uhum. Mesmo quando grandes professores me falaram alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo. A Maria João me deu uma aula que há 10 anos atrás, que eu fui entender semana passada. Você acredita? Nossa. O que ela quis dizer semana passada. Mas eu entendi sozinha. Uhum. Você vê como ela ter falado naquela época não adiantou muita coisa? Fui entender semana passada. Eu não sei se ela não tivesse falado, se eu talvez tivesse aprendido. Isso aí eu não sei. Mas eu acredito muito que se a gente se abre, se a gente não fica igual um pintinho de boca aberta esperando ouvir o conhecimento, esse negócio da coisa bancária, né? O professor vem, te deposita o conhecimento e aí você Uhum. vai ter o conhecimento. Isso não existe. Você Sim. tem que ter inteligência crítica e você pode aprender sozinho. Então, eu acho que esse período é muito difícil, é uma tragédia que a gente está vivendo, Uhum. mas dá para a gente reverter numa coisa maravilhosa, que é você estudar sozinho. Sim, com certeza. É. Se você pudesse dizer algo para os estudantes de piano, o que diria? Algo para os estudantes de piano, eu acho que eu diria como a Nadia Boulanger falou. Sobretudo piano é muito difícil, né?
comparando com os outros instrumentos, a gente se estabelecer profissionalmente, né? Eu tô pensando no estudante que quer ser profissional, tá? Uhum. Eu diria, a Nádia Boulanger, ela não selecionava os alunos de acordo com o que eles faziam, ou mesmo com talento, entre aspas, né? Ela fazia uma pergunta: você pode viver sem a música? Então, se você pode viver sem a música, talvez você seja um bom amador. Mas se dentro de você você tem aquela coisa que a gente sabe o que que é, que não posso viver sem a música, então assim, nada, todas as situações que a gente vai enfrentar, muitas situações difíceis, gente. Todos os seres humanos enfrentam muitos obstáculos e situações difíceis. E nunca desistam. Nunca desistam. Porque a dificuldade vai moldar o seu lado mais precioso. É isso que eu Foi digo. exatamente o que aconteceu comigo. Eu até tinha comentado com você, né? Que foi bem quando eu tava na Suíça e por alguns motivos eu não consegui continuar lá. E eu tive que voltar pro Brasil. E eu me vi assim, numa. Fiquei em crise totalmente. Falei, nossa, não tenho o que fazer, acabou pra mim, já não tenho mais idade, eu tô mais velha. Falei, eu vou parar de estudar piano. E comecei a fazer faculdade de Direito. E assim, foi uma catástrofe. Porque eu não consigo. A minha vida era o piano. Eu falei, gente, você tá louca, sabe? Não consegui. Falei assim, por mais que eu não saiba ainda o que eu vou fazer com isso, mas eu não posso largar isso, né? Foi uma coisa assim que eu fiquei um tempo sem estudar e nossa, foi muito difícil, assim. Parece que eu não tava vivendo a minha vida. Essa que era a impressão que eu tinha. Eu lá na faculdade de Direito, eu falei, gente, isso aqui não sou eu, não tem nada a ver comigo. É, E a Thalita não é essa. A Thalita é aquela que fica lá no piano, que fica estudando, que gosta de sentir todo aquele. E aí uhum. sim eu decidi, voltei com tudo, e assim, agora tô aí, né? Tentando estudar. Mas essa é uma coisa assim, Parabéns. realmente, de não desistir mesmo, porque eu desisti, né? Mas eu não consegui. A coisa que aconteceu foi que eu fiquei um tempo sem estudar, que eu poderia ter estudado, e sei lá, né? E tem outra coisa. É por isso que, assim, a gente é obrigado a fazer concurso, mas a gente não pode deixar a era do concurso moldar o nosso entendimento da vida. Porque a gente acaba que fica competitivo. E eu gosto muito de mudar esse entendimento e, em vez de ter uma mente competitiva, ter uma mente cooperativa. Eu acho que se a gente entender que a cooperação ela é preciosa, a cooperação entre colegas, é isso aí que a gente está fazendo, por exemplo. Isso é uma coisa muito preciosa, assim, quando não tem competição, nem dentro da gente, nem assim, a gente quando não tem dentro da gente, o ambiente não vai ter, né? Então esses sofrimentos eles vão sumindo, né? Eu acho que a competição é um mal muito grande. Não é o concurso, eu tô falando a competição. Sim. Você entende o que eu estou dizendo? Uhum. Entendo. Eu acho que é um mal, faz mal pra gente. Uhum. É Faz muito, verdade. adoece, né? É muito doido. Adoece. É, verdade. Vamos ver outra aqui. Como colocar tanto sentimento no piano, igual você coloca e transmite tão bem? Ai, gente. Olha, se aceitando. Obrigada por você dizer que eu consigo botar sentimento e transmitir tão bem. Sim, com certeza, ele tá totalmente certo. Para mim é um desafio eu me aceitar, porque a gente tem assim, eu passei por isso, minha experiência. Ouvir gravação XYZ e aí tentar fazer igual o artista que eu admiro e ficar um meio coxa de retalhos, assim, né? Um pouquinho esse artista, um pouquinho outro. Estudar com uma figura como a Maria João é maravilhoso, mas é um grande desafio para você não. A personalidade muito forte, então é um Uhum. desafio você não. Como é que se diz? Não copiar mesmo, Sim. você manter a sua voz. Então, e desenvolver e descobrir a sua voz. Então, eu acho que isso é, primeiro, se aceita, a sua musicalidade é preciosa, só tem essa, é igual a nossa impressão digital. Não existem, é por isso que eu não gosto de ensino padronizado, assim, porque o ensino tem que ser único, né, para cada aluno. Não existe uma musicalidade igual a outra. E a pior coisa que a gente pode fazer é tentar, né, encaixotar os alunos em gavetas. Então, aceita a sua musicalidade, se olha com
muita verdade, trabalha a sua musicalidade. Aí o teu sentimento vai vir, porque é do ser humano o sentimento. É Nossa, muito. legal. É muito bom ouvir isso de você, com certeza. Mas não é. E às vezes, assim, às vezes a gente tem questões psicológicas, traumas, né? Questões que a gente precisa resolver. Precisa não ter medo de se olhar e de ver, poxa, eu tenho uma autossabotagem muito grande. Então eu tenho que trabalhar isso para eu não boicotar a minha expressão. Então, assim, ser artista é também um processo de autoconhecimento muito grande, né? Sim, com certeza. Silvia, dica para estudar uma peça de maneira rápida e com qualidade, tipo um concerto de 10 dias. Eita! Olha, estudar uma peça rápido. Primeiro, hoje eu vejo assim, você tem que gostar da peça. Senão, vai ficar um negócio esquisito. Aí tem várias formas, né, de estudar, na verdade. Eu gosto de estudar de várias maneiras. Para aprender rápido, para mim, é fundamental trechos pequenos. E eu tenho, depois eu sei lá, a gente faz outra live, não sei, e eu mostro para vocês assim. Eu gosto muito de estudar sem ter aquela obrigação de ter o metrônomo. Então, assim, sempre preocupada com a música, o meu tempo ele pode ficar flutuante o quanto ele quiser, para depois, assim, a velocidade, o tempo vem vindo natural. Mas eu tô preocupada, eu tô vendo, ouvindo a música, eu já ouço, né? Aquela coisa assim, de você pegar uma peça e ficar catando milho sem ter a música, a frase, o gesto da frase antes na cabeça, é uma perda de tempo. Então você já tem que saber como é que aquilo tem que soar, e aí você vai tateando, mas sempre com aquela visão na cabeça. Tipo, tira o alvo, você já sabe como é que aquilo soa. E aí vai rápido. E aí nas partes mais difíceis, tem muitas coisas que dá para fazer, mas sempre conectado na música. Eu não gosto muito hoje em dia, né, desse estudo que você cancela a música, e aí você trabalha a nota, e aí você faz uns ritmos, e aí você faz não sei o quê, aí depois você bota a música. Eu acho que isso não existe. Isso é perda de tempo. Então, para aprender. Tem gente que fala, você vai estudar isso aqui, é com som feio mesmo, bate no piano. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Não, porque o nosso cérebro é tão maravilhoso. É uma máquina tão. É por isso que ele não prega peça. Eu acho que o cérebro não prega peça. Ele é maravilhoso. O jeito que você estuda é o jeito que você vai tocar. Então, se você estuda batendo, achando que no palco você vai ter inspiração, você não vai. Horowitz falou uma frase maravilhosa. Ele falou assim: o problema dos pianistas hoje em dia é que eles estudam muito e quando eles vão para o palco, eles continuam estudando no palco. Aí ele falou: eu não estudo. Ele falou em inglês: I don't practice, I rehearse. O que ele quis dizer? Que ele não estava estudando, ele estava sempre com a música ali. Então, o jeito de se aprender rápido é você estar sempre com a música, estudar muito. Sempre com a música, é um desafio de concentração e tal, mas muitas horas. É o único jeito de se aprender rápido. Eu, quando aprendi esse concerto em 10 dias, eu estudava 12 horas. É uma exceção, porque a gente não tem concentração para ficar 12 horas, né? Foi realmente tipo assim, gente, regime de quem estava ali, minha mãe, não era nem minha mãe, me fazia comida, ou eu só comia uma vez por dia. Isso foi exceção. Isso é exceção. Mas para aprender uma coisa, eu acho que o mínimo hoje que eu aprendo uma peça vai 2 semanas, 3 semanas. É um tempo razoável para você aprender uma peça. Musicalmente. Mas eu acho que o importante, eu falei essa experiência para vocês, não para dizer para vocês fazerem. Eu acho que o mais importante é realmente ir a fundo, com o seu tempo. Não é a quantidade de repertório que faz a gente grande artista. Os grandes artistas, a gente já tem repertório pequeno. Não é isso. É só a gente ir vendo o que, que a gente tem afinidade, aonde a nossa voz se encaixa melhor, e fazer aquilo a fundo e repetir. E o desafio é não tratar assim igual casamento, que às vezes fica aquele negócio que você já conhece muito, aí você não dá muita bola. É estar sempre, né, cultivando aquele trabalho mesmo do jardineiro ali,
cultivando sempre, cavando para tirar mais pedra preciosa dali, né? Legal, muito legal É. essa. Eles querem saber qual concerto foi esse dos 10 dias. Eu tô muito curiosa. Schumann. Chuma. Meu Deus, Silvia. O Schumann. Meu É. Deus, que E tem loucura. 2 semanas que foi rapizado sobre um tema de Paganini. É. Foi Legal, louco. nossa. Mas foram 2 experiências nunca mais. E depois eu estudei Schumann tão a fundo, porque eu pedi perdão pro Schumann. Falei, Schumann, eu te amo muito. Eu vou estudar esse concerto tão a fundo, sabe? E assim, até hoje eu vou lá, estudo. Quando eu não tenho concerto, eu vou lá, estudo ele de novo, para me redimir comigo mesma, sabe? Nossa, nossa, meu Deus, eu nem imagino. Em 10 dias. Mas que bom que deu certo, né? Nossa, Deu, deu. que desafio, né? É. E o que você acha das aulas online e que tá tendo aí nesses. Ah, eu vi alguém falar, estou há uma semana só no tema. Maravilhoso. É o Andrei. Andrei, fica a sua vida naquele tema. Aquilo é um tema para a vida. Desculpa. Mas eu acho aula online. Gente, eu tenho alguns alunos. E eu, nesse período que eu faço questão de ficar em casa, a gente ficou em casa obrigada aqui na Bélgica, né? É, eu dei aulas online. E assim, tem coisas que você não pode trabalhar. Não dá para se iludir. Você não pode trabalhar a projeção de som. Assim, com a experiência, você pode, assim, você sabe, né? Trabalhar o equilíbrio dos layers, né? Mas tem coisas que não dá para trabalhar, mas tem outras que dá para trabalhar melhor. Então, eu acho que a aula online é válido. Sim. Estou descobrindo que a aula online é muito válido. E E será que dá vai pegar depois dessa pandemia? Será que vai continuar aí com as. Eu acho que sim. Eu era super contra a aula online. Eu falava, não, você precisa estar ali. Mas olha, eu tô mudando de opinião. Eu realmente estou. Eu não sei qual é a sua opinião. Você. Então, eu também, eu tenho alguns alunos, né, que na verdade tem mais alunos assim, nível iniciante também e alguns mais avançados. Eu no começo eu falei, não, não vou dar aula online de jeito nenhum, não vai dar certo. Mas aí acabou que foi durando muito mais do que a gente imaginou, né, toda a situação e eu comecei a dar e é como você falou, eu tenho muita coisa que dá certo que eu nem imaginei que ia dar. E Uhum, assim, eu sinto que às vezes o aluno na aula online ele precisa estar mais concentrado ainda e ele acaba assim prestando uhum. mais atenção em tudo, porque como você não tá ali do lado pra dar tudo mastigadinho, ele acaba tendo que fazer mais sozinho as coisas, né? E eu acho que assim, muita coisa tá funcionando muito bem. Claro que tem algumas coisas que pessoalmente seria mais fácil, mas gente, eu acho que foi muito melhor do que eu imaginei. Eu tava super preconceituosa. Falei, não, não vou dar aula, quando acabar isso a gente volta, mas agora eu fiquei assim, gente, É, jamais. pois é, eu acho que dá para trabalhar muito a construção na aula online. Você consegue trabalhar, ver muito claramente como é que o aluno está construindo. Essa questão de construção dá para você trabalhar muito bem. Se você está com uma boa conexão, né? Sim, É porque ainda mais que o digital, ele, como é que se diz? Ele comprime. Então o aluno tem que fazer um esforço ainda maior para sim. construir, né? Então eu acho que nesse sentido E acaba gerando um pouco mais de independência ali para o aluno também, né? Ele acaba tendo que se virar mais sozinho, fazer as coisas mais sozinho. E eu acho que isso é uma qualidade, assim, que eu não imaginei que fosse ter com é, tudo isso, né? eu tô gostando, gente. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? O que dá para trabalhar melhor online, Silvinha? O Fábio tá perguntando. Eu acho que é essa coisa. Ah, o Fábio, o Fabinho, o É, Fábio, isso. querido. Eu acho que é a construção. A construção. Porque você ouve, não é como um disco, mas você ouve ali mais linearmente, né? Você não tem tanta noção de profundidade, de projeção do som, mas nessa escuta linear você pode trabalhar bem assim as frases, aonde, né? Como você quer construir e tal. E cores, eu acho que dá para trabalhar bastante. Bom, acho que tem mais uma última pergunta aqui. Como você fez para desenvolver sua leitura à primeira vista?
Gente, a minha leitura à primeira vista é ruim. Eu não sou a pessoa pra você perguntar isso. Você pode dizer, você me ensina. Eu, nossa, eu também assim, uma coisa que me ajudou muito foi porque no ano passado eu fiquei na academia da OSESP como pianista lá. E então acho que uma coisa que me ajudou muito é porque minha leitura era muito ruim. Não é que ela esteja boa agora, mas uma coisa que eu acho que me ajudou muito eu tinha que tocar sempre com muitas pessoas, acompanhar mesmo como correpetidor. Então, às vezes, aparecia coisa, amanhã você tem que tocar na classe de regência, um negócio. Aí eu enlouquecia, mas então acabou que esse processo de ficar sempre tendo coisa para ler, coisa para acompanhar, sinfonia, redução, e isso acabou, tipo, não dava tempo para eu ficar lá. Então, eu acho que isso foi uma das coisas assim que me ajudou, realmente a tocar com muita gente, aceitar e ir fazendo. Às vezes não dá para fazer tudo, vai dando uma, sei lá, para um outro dia. Meio que a gente vai começando a aprender e sim a gente vê. Eu melhorei um pouco minha leitura, mas assim, também tá bem longe de ser uma boa leitura à primeira vista, mas. Eu acho que assim, se a pessoa quer melhorar a leitura, eu faço isso. Você está sempre lendo coisa, né? É isso que você falou, Sim. é um treino. Você está lendo coisas mais fáceis. E tem um negócio que me ajuda muito quando eu estou lendo, que é o meu olho tá sempre à frente, né? Um pouquinho. Não é, eu não toco e leio, toco e leio. A minha cabeça está na frente e aí o meu dedo vai um pouco atrás, então já dá tempo de eu decodificar, né? Eu acho que é assim que eu consigo ler mais rápido. Mas é o treino, né? De você pegar uma coisa, abrir e ler. Todo dia Sim. fazer isso. Pega uma coisa, abre e lê. É. Eu também sempre tento pegar alguma coisinha, até nem que seja não só de piano, eu sempre pego também alguma redução de alguma coisa, de orquestra, alguma que vai abrangindo mais coisas assim diferentes do que a gente está acostumado também, né? Que vai para outro tipo de piano, né? É muito diferente. Então eu acho que ajuda também, não ficar só no repertório de piano, mas às vezes ler uma sinfonia, ler uma redução de concerto, um segundo piano, alguma coisa assim. Eu acho que me ajuda assim bastante a ir um pouco mais rápido, mas também não sei o segredo, não. Gostaria de saber. Tem pessoas que têm uma leitura assim que é assombrosa, né? Que lê, já parece que estudou a peça. E tem outros que têm outras facilidades. Eu não noio muito que a minha leitura não é tão rápida, porque assim, eu memorizo muito rápido. Então, assim, eu compenso Uhum. por outros lados. Então, assim, não sei se ter às vezes você precisa ter a leitura rápida, né? No meu Sim. caso, eu não preciso tanto, assim. Então, eu não treinei tanto, assim, né? Bom, quando você não está no piano, o que gosta de fazer? Eu acho que. Ah, quando eu não estou no piano, o que é que eu gosto de fazer? Tantas coisas, gente. Eu sou a maluca dos óleos essenciais. Eu gosto de eu tenho óleo essencial assim para tudo, como remédio. Eu E gosto. ajuda mesmo? Nossa, isso aí, óleo de orégano é o maior antiviral assim que eu já vi. Quando eu tô Olha, mesmo? eu tomo óleo de orégano, some. É um negócio assim, parece um milagre. Lavanda antes de tocar. Eu não, o perfume que eu uso agora é óleo essencial. Eu pingo aqui, me deixa numa tranquilidade, sabe? Eu Olha aí, amo. gente, pega a dica lá. Eu amo. E assim, eu gosto muito de exercício. Eu faço não muito, mas meu cachorro, sou apaixonada. Passo tempo com meu cachorro. E antes dessa pandemia, eu gostava muito de fazer pilates, porque eu acho que o Pilates ensina muito pra gente da técnica, do piano, assim. Que eu descobri muito, não descobri, mas eu conscientizei, né? Verbalizei nesse meu contato com a Maria João. Ela insiste muito nisso. Que o pianista não seja um músico que senta na cadeira e mexe o dedo, né? Que ele entenda como todos os outros, o cantor tem que entender, o instrumento de sopro já entende pela natureza do instrumento, que a produção do som ela vem aqui de dentro, do diafragma, dessa parte aqui. Então a gente tem que usar esses músculos todos, né? Às vezes as pessoas que têm o ombro tenso assim, é porque elas não estão usando os músculos internos aqui para tocar. E aí acaba que vira atenção, porque quando você usa atenção, essa coisa de tocar relaxado, eu acho que não existe, né? É impossível você tocar relaxado, porque você está tensionando.
mas você aprende a usar os músculos certos. E o Pilates, para mim, é uma aula. Então, era o que eu gostava de fazer. Vou voltar, ainda faço os exercícios aqui, mas eu gosto muito de fazer porque me ajuda demais. Legal, ótimo. Bom, acho que vamos encerrar aqui a live, né? Foi ótimo, foi maravilhoso. Eu acho assim, você falou algumas coisas que eu vou guardar assim para mim, pro resto da vida. Eu vou até rever essa live depois. E assim, tantas coisas maravilhosas aqui que você falou pra gente, ensinou, nos ajudou. Foi, sim, foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer você por estar aí agora, 1h30 da manhã, e com a gente, tirando o seu tempo. Muito obrigada, Silvia. Foi maravilhoso poder conversar com você, poder ter te conhecido, mesmo que seja virtualmente, mas foi assim, maravilhoso. Eu fiquei mais admirada ainda do que eu já era por você. Muito obrigada. Com certeza você ajudou muitas pessoas aqui, não só a mim, mas como todo mundo. Realmente você é incrível como eu já imaginava. Oh, querida, obrigada você. Você é uma linda, super talentosa, maravilhosa. Ok. Olha, gente, eu queria falar aqui para vocês, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, né, que eu não tenha respondido, vocês podem me mandar mensagem que eu respondo, tá? Agora a gente Sim, está gente, ela é muito humilde, muito acessível, maravilhosa. Eu respondo, compartilhar, assim, não porque mas compartilhar a experiência. Eu acho que a gente aprende mutuamente, né? Então, esse contato para mim é super importante. Como eu falei para vocês, né? Eu acho que é muito importante a gente cooperar e não competir, né? Sim, com certeza. Não, e ver um exemplo assim de você, uma super pianista, super artista, a gente me deixa assim muito feliz de ver que ainda tem gente tão boa, gente tão humilde, tão acessível, que tá aqui para ajudar a gente, que tá aqui para animar, enfim, mesmo num tempo tão difícil, né? Num tempo tão desanimador, mas foi excelente essa conversa. Com certeza acendeu a chama aí, muita gente que já até falou, nossa, tô até mais animada agora, acendeu até uma esperança em mim. E é isso mesmo, foi excelente. Muito obrigada por tudo que você falou, por tudo que você nos repassou, nos ensinou. Eu sou eternamente grata por ter aceitado esse convite, por ter conversado aqui comigo. Vou sempre guardar isso para mim. Obrigada, querida. Um beijo grande, tudo de bom. Muito E obrigada. a gente faz parte aí de uma pleiade de músicos, né? Os pianistas brasileiros são maravilhosos. Sim, com certeza. Todos, 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 todos. Não tem assim. Eu nunca já dei masterclasses em universidades e tal. São todos assim, têm um talento muito grande, muito, muito grande. É um negócio que a gente tem que perder é o nosso complexo de vira-lata. Sim, com certeza. Quer dizer, às vezes as pessoas acham assim, é arrogância. Não, não é. Porque a humildade, eu gosto muito de estudar, é outra coisa que eu gosto de fazer quando eu não estou no piano. Eu gosto muito de ver a etimologia das palavras, ver a raiz das palavras e ver o significado delas, assim, né, na origem. E a humildade vem de humus, que vem de terra. Então, a humildade, às vezes as pessoas acham assim, é você se colocar por baixo. Não é. Humildade é quando você tem um terreno fértil. Então, assim, quando você está aberto a aprender. Porque quando você não é aberto a aprender, você não é humilde, você não aprende. Então, assim, essa coisa da gente entender, aceitar que a gente tem uma tradição de pianismo maravilhosa e que a gente pode, assim, como cultura, não estou falando individualmente, porque isso aí a gente já sabe, mas como cultura, ser, é uma referência já, só que muitas vezes a gente não sabe, né? Mas aqui eu vejo que as pessoas mais cultas sabem o pianismo brasileiro. Então, a gente assumir isso, essa responsabilidade, isso traz uma responsabilidade. E corrigir, né, essa nossa deficiência de disciplina, que é cultural também. Eu tenho isso. Eu acho que Uhum. todos nós temos essa instabilidade, né? Um pouco emotiva, das dificuldades, né, da cultura. Quando a gente entende isso, caramba, os pianistas brasileiros é o futuro, tenho certeza. Que bom, então, nossa, mais uma vez eu tenho que agradecer. Desculpa aí ter te incomodado na sua madrugada. Um beijo, Muito gente. obrigada, um grande beijo, viu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada por ter participado aí.